Em Belo Horizonte, o candidato Aécio Neves agradeceu o apoio dos mais de 51 milhões de eleitores e desejou sucesso à presidenta Dilma. Depois da divulgação do resultado, Aécio Neves foi a um hotel no centro de Belo Horizonte. Ele chegou acompanhado de aliados políticos. No discurso, agradeceu aos brasileiros e disse que ligou para a presidenta reeleita desejando sucesso no próximo mandato. Desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo. E ressaltei, considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de um projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros. Mais vivo do que nunca, mais sonhador do que nunca, eu deixo essa campanha ao final com o sentimento de que cumprimos o nosso papel. E repito, para encerrar, mais uma vez São Paulo, porque é o que retrata para mim de forma mais clara o sentimento que tenho hoje na minha alma e no meu coração. Combati o bom combate, cumpri minha missão e guardei a fé. Muito obrigado a todos os brasileiros. E vamos aprofundar essa discussão sobre a proposta de união da presidenta, que, como a gente viu, foi endossada pelo candidato Aécio Neves. Vamos a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. Florestan, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Eu converso a partir de agora com Maria Aparecido de Aquino, professora da Universidade de São Paulo e doutora em História Social. Boa noite, professora. Boa noite, prazer estar aqui. Tanto a presidente Dilma como seu adversário, Aécio Neves, falam em união, em unidade. É possível imaginar essa união depois de uma campanha tão acirrada? Eu acho que a gente tem que pensar nisso e acredito, na realidade, que o mais importante é a gente ter... estabelecer uma diferença. Uma coisa é o clima eleitoral, outra coisa é o Brasil daqui para frente. Então, acho importante que o candidato Aécio tenha se posicionado a favor da unidade. E mais importante ainda, a presidente Dilma já apontando nessa direção. Então, acho que o desejo dessas pessoas, que são extremamente significativas e que tiveram um respaldo muito grande nos votos, eu acho que isso é extremamente importante. E essa unidade será construída, porque o clima eleitoral já se encerrou, acabou ontem. Agora, a senhora acha que existe condições dela fazer esse embate, esse diálogo, junto com uma oposição mais aguerrida dentro do Congresso? Olha, eu acho que essa oposição aguerrida vai acontecer, nós não temos dúvida nenhuma, né? E não quer dizer que não acontecesse antes. Isso, a gente tem, às vezes, uma ilusão, uma ideia de que tudo foram flores no primeiro mandato. Não é assim. Nunca foi assim. Sempre existe a oposição. E se a gente observa, em relação ao Congresso, há uma folgada maioria ainda a respeito de todos os grupos partidários que compõem essa grande massa que apoiou a presidente eleita ontem. Agora, o que a gente viu nas redes sociais, principalmente, eram manifestações preconceituosas contra o nordestino e o voto dos nordestinos, como se o Nordeste tivesse dado uma vitória contra o candidato que setores da sociedade estavam votando. A senhora acha que houve preconceito, houve exagero? O Brasil está num momento difícil? Eu acho que esse preconceito é a pior forma de manifestação que a população possa exercer. E eu acho que é necessário que a população pense isto. Porque, na realidade, essa manifestação de um ódio é a coisa que apequena qualquer população do mundo inteiro. Então, se a gente observa o desenvolvimento dos países, o desenvolvimento se dá também por uma evolução da sua população. E a evolução da população não vai no sentido de estimular o ódio entre as pessoas por diferença. Vai sim sempre na direção de vamos construir um conjunto. Então é preciso que todos nós tenhamos claro que todos nós somos brasileiros. E que o que interessa ao brasileiro? Construir um Brasil melhor. Então, isto eu acho que será passageiro, inclusive, mas essa manifestação deve ser pensada por todos nós como algo que deve ser profundamente repudiado. O nordestino é um brasileiro, o paulista é um brasileiro, o carioca é um brasileiro, o mineiro é um brasileiro, todos nós fazemos parte de um único conjunto. Não
Não tem por que você estabelecer essa diferenciação como se na realidade aqui tivéssemos, em São Paulo, nesta região, uma evolução maior e em outras regiões tivéssemos uma diminuição da capacidade populacional. Absolutamente. Nós temos marcas que mostram o Nordeste, por exemplo, sempre à frente em termos de cultura. Então, esse povo que é capaz de produzir a cultura e que faz a cultura brasileira é um povo que é menor? Menor em que sentido? Então, eu acho que isto vai chegar às pessoas e o bom senso vai baixar e todos nós vamos estar preocupados com uma única coisa: construir um Brasil unitário em que não se dispensam críticas. A oposição deve existir e vai fazer a oposição, que é o seu papel. Mas essas críticas precisam ser construídas na direção de todos nós temos uma preocupação: o Brasil melhor. Tá certo, professor. Daqui a pouco a gente volta com outros comentários. Com você, Catiúcia. Obrigada, Florestan. Até daqui a pouco.